Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia 23, quarta-feira de abril. Bora para a nossa análise do dia. Hoje, mercado, né? Trump ele voltou atrás, né? Disse que não vai pressionar o presidente do FED, que a tarifa da China não chegarão, né? Até 140%, estava 240 e ele decidiu manter, né? Ele deu um passo atrás. E isso ocasionou o quê? Um alívio nos mercados, né? Como nós tivemos alta no petróleo, no minério e nas bolsas. Aqui estava 2, 3, né? A gente tem o SP 500, 2 de alta agora, Nasdaq 2. Dow Jones também tava 2 e até devolver um pouco mais. Pessoal vendendo proteção, obviamente no FIX. E o câmbio, aliás, dólar, né? Bora começar aqui pelo dólar. Primeiro, bora começar aqui pelo DXY, né? DXY que deixou uma ilha. Já fazia um tempo que eu não via este padrão, que a gente chama no day trading de uma ilha de preço, né? Tem um descolamento aqui e um descolamento aqui. Então ficou uma ilha aqui. Obviamente que ele voltou aqui, tá? Né? Acho que os gaps eles sempre são fechados, tá? Uma hora ou outra, né? É isso que teorias de mercado falam. Então, DXY ele começou a trabalhar, né? Aqui no 99.200 e tá saindo dessa região do 88, né? Aliás, do 98, 98.500, 98.700, 800 e tá aqui o 99, né? O alvo ainda pelo menos é no 100, né? Tá muito distante, né? Em alguns pregões, bora ver como é que ele vai reagir aqui a esse toque, né? Se ele vai querer voltar para a caixinha ou não. Tá. Delta aqui negativo, né? Mas o dólar ele tá 0,70 praticamente de alta, tá? Uma alta consolidada, né? Já no gap, né, da abertura trabalhou no sentido de baixa, mas depois que nós tivemos a notícia aqui no nosso calendário que a venda de casas, né? Nós tivemos PMI também, que veio um pouco abaixo, 2 pontos abaixo. Os Fed Boys falando, tá? Fed Boys eles falaram das 10 horas até 10h35. E esse PMI ele veio um pouco mais, a gente tem que ver aqui, composto global SP Flash veio, né, com 2 pontos negativo, isso aqui mais ou menos em linha e 3 pontos negativo. E isso foi transparecido, né, no spike, deixa eu voltar lá, do DXY, tá? Ele deu um spike para cima. Nesta mesma hora, né, o nosso aqui pelo dólar, né, ele mudou o fluxo dele começou a ser comprador, tá? Mas aqui a gente vai chegar lá, né? Então, com isso, né, o dólar, com esse já pré-mercado, nós tivemos a bolsa já abrindo em gap, né? Só o gap aqui, o mini índice abrindo em gap, tá? E o câmbio abrindo na baixa, tá? Ele não teve força até então para buscar o ajuste de ontem. E a taxa também, a taxa de ontem, o D+1. Lembrando aqui que eu já anotei também, obviamente, nosso aqui a gente errou, margem de erro foi de 1 ponto, tá? Nós tivemos a Petax não tão espaçada, uma entre a outra, no máximo de 10 pontos.
mas elas retornaram, né? Que a gente veio aqui. Às 10 horas, 82, aí depois 11 horas no 80, depois 91 e 88. Então, né, elas fizeram um desenho aqui, né, que foi mais ou menos esse recuo, depois subiram. Foi exatamente o que o câmbio fez, né? Então o câmbio ele já logo na manhã, 9 horas, ele já trabalhou na mínima da CME, aqui, máxima da CME, mínima da CME e abaixo da taxa mínima de câmbio, né? Que a gente tem inclusive o POC, D mais 1 e a taxa máxima de câmbio aqui em cima. Sendo que o parâmetro de abertura estava meio descorrelacionado, né? Não estava tão bom assim. Porque geralmente ele tem que ficar aqui dentro, tá? Esse parâmetro ele tem que ficar aqui dentro. Mas enfim, são apenas métricas que a B3 ela dá para o operador só para ele ter uma certa ideia, né? Então o câmbio ele pegou força muito mais por causa dos juros, né? Olha só como é que estavam os juros pela manhã, né? Entrou numa tendência de baixa, tá? Ele entrou numa tendência de baixa e mudou um pouco com a notícia, tá? Aliás, com o drive de mercado, né? Notícia é uma coisa e o drive geralmente é um dado já pré-programado. Notícia é breaking news. Então, aí a gente teve essa mudança aqui que deixou os DIs mais longos, ponta média e ponta longa trabalhando um pouco mais em linha e a ponta curta um pouco mais flat, né? Mais numa tendência de baixa. Isso fez com que o câmbio ele trabalhe, né, nessa tendência de baixa, mas ele deu um certo retorno. Então, tá. A gente teve aqui a primeira Petax, né? Olha só que operação linda, né? Hoje quem comprou e vendeu em cima dessa operação, que é na verdade uma arbitragem, né, entre o preço futuro e o preço à vista, se deu bem, né, na compra e na venda. Deixa eu aqui anotar onde está a nossa Petax de hoje. A de ontem, ela está aqui no 750, né? E a de hoje tá aqui, né? 685,5. Lembrando que o nosso FRP0 tá em 6.3. Então tá ficando cada vez mais difícil de fazermos este tipo de operação, que é entre preço à vista e o preço futuro, né? Que é uma operação de arbitragem, né, feita pelos bancos. Tá. Então, tá aqui a nossa Petax, né? E não sei se ele vai ter força para vir buscar hoje. Inclusive, eu posso estar apagando aqui essas nossas VAP ancoradas, né? A gente já colocou a nossa da taxa e ele trabalhou, né? Trabalhou aqui para mim uma excelente compra, né? Para trazer para o preço futuro. Mas depois que ele buscou, o que isso indica? Quando ele consegue buscar o spot, né? A gente tem um spot, né, do dia e o spot final. Só que nessas duas, na Petax das 11 do meio-dia, ele não é mais o spot, é a taxa à vista, e aqui a gente tem um spot, que é justamente esse cálculo aqui que eu mostro para vocês. Então a gente tem a taxa à vista, a Petax futura e o spot. O que é interessante é ficar acompanhando esse cálculo, né? Que se a gente retira o casado e a gente consegue encontrar o spot. Só que no final, essa Petax final é o spot do dia, onde as instituições elas têm como referência, né? Inclusive para casa de câmbio.
Então, o dólar hoje ele chegou quase, ele chegou a 1%, né, de queda e depois retornou com esse retorno dos DIs, né? Só que os DIs ainda continuam caindo, né? Olha só, continuam caindo. Então, câmbio hoje, né, vai trabalhar numa possível continuar nessa baixa. Para mim, ele não tem força de passar isso aqui, tá? Até então, no nosso parâmetro geral de como estão aqui as coisas, né? Se os DIs eles devolverem um pouco mais, aí o câmbio ele tende a manter essa estrutura, né? Mas vejam que ele fez um V, né? Que o câmbio às vezes ele faz esse movimento. Isso aqui é pareado juntamente com os DIs, tá? De forma geral, eu creio se os DIs descerem mais um pouco, né? Aqui assim, ó, os DIs começarem a perder realmente no final do dia e ficarem a 2% de queda, eu creio que o câmbio ele ainda vai vir aqui e buscar a Petax final, tá? Ou se não, angariar cotações mais baixas aqui para baixo, né? Mas eu não sei se ele vai ter força de trabalhar. Para mim hoje ele vai ficar entre o 700 e o 650, né? Aqui, que aqui seria um alvo da queda bom, 650, né? Que é quase um e meio de queda. Mas agora ele está trabalhando aqui. Então de operação, né? A gente teve essa aqui, que foi a busca da Petax futura para o spot e da taxa vista para Petax futura. E aqui ele não conseguiu mais buscar, né? Trabalhou em cima da Petax futura e veio tentar desafiar, né, a máxima do dia até então. Ele não teve força porque os DIs estão negativos, né? E está trabalhando aqui na região do 700, né? A gente tem que ver que tem muita proteção aqui, né? Aqui é o 700. Então, exportador e importador, eles defendem essa linha aqui, né? Essa linha muito importante aqui no dólar, no 700. Eu trabalhando acima. Para o nosso índice, hoje um Lorde, né? Hoje foi um Lorde, trabalhou num gap de alta, né? E trabalhou num gap de alta, tá? E com a abertura do mercado, ele deixou, né, logo uma movimentação de alta, voltou no POC dela, na região de mais contrato, e não conseguiu perder. Aqui é para fazer um médio de compra, né? E por mais que ele viesse aqui e esperar ele fazer algum tipo de movimentação, né? Porque assim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ele podia até vir aqui, né? Aqui a gente tinha uma área que ele não conseguiu passar, ele ficou trabalhando. Inclusive, a abertura do mercado à vista, as ações todas em alta, né? Ele até tentou fazer um movimento e não conseguiu, parou aqui mesmo. Mas interessante era fazer um médio de compra aqui. Inclusive se ele viesse até aqui. Foi um movimento mais para frente que ele fez, né? Que ele faz um novo, né? Ele carrega a liquidez daqui para cima, trabalha aqui. Vem na mínima dela para continuar a compra, né? Continuar o movimento. O índice ele gosta de fazer esses tipos de movimento, tá? Então, aqui já era para fazer a compra e aqui o retorno da compra, tá? Com a abertura do mercado americano, deixa eu mostrar aqui, abertura do mercado americano com o nosso EWZ, o BR Titãs, né? Olha só, EWZ trabalhando na alta, tá? De 1,84, tava numa alta mais forte ainda, inclusive, tá? É que ele trabalhou, que ele devolveu um pouco, tá? Não sei se ele vai devolver esse gap, né? Mas olha só o gap
que ele abriu aqui no pré-mercado, inclusive. E o BR Titã, mesma coisa, né? Trabalhou aqui numa alta, só que está montando uma estrutura um pouco mais baixista, né? Mas numa alta aqui no 1,58, né? 1,58 de alta. E isso aqui foi passado juntamente com o nosso IBOV, né? A gente vê aqui que inclusive o fluxo aqui comprador, tá? Comprador. Então era esperar, né? Obviamente que a gente não opera o IBOV, né? É Indifut e o Win, né? São esses objetos de mercado derivativo que são operáveis. Mas o mini índice aqui. Então era o retorno, né? E comprar. Aqui ficou trabalhando na compra, mas o alvo, né, deste montante aqui era para trazer no 136, né, 136 mil, só que ele não teve força, tá? O pessoal decidiu vender inclusive antes, né, na região do 135.500, né? Aí ficou aqui uma posição um pouco mais vendedora e ele está trabalhando entre as médias, né? Um pouco aqui abaixo das médias. Tá devolvendo um pouco essa alta, tá? Que tá pareada justamente com o pré-mercado, tá? Então basicamente é isso, galera. Eu espero que vocês tenham um restante de final de pregão bom e até mais. Valeu!